Olá! Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Estaremos nos encontrando semanalmente para ler e refletir sobre a mais importante obra da doutrina espírita, a obra que foi considerada o marco inicial do Espiritismo. Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido a 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, emérito pedagogo, professor, tradutor, filósofo, educador, discípulo de Pestalozzi, mais conhecido sob o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como o codificador da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista, foi lançado a 18 de abril de 1857 em Paris, na França. Nós vamos estar acompanhando a obra com tradução de José Herculano Pires, digno propagador desta doutrina, considerado o soldado do Espiritismo. Abre aspas. Contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. Fecha aspas. Vamos iniciar pela introdução de O Livro dos Espíritos, realizada por Herculano Pires. Convidamos a todos para ler na íntegra. Aqui vamos trazer alguns trechos e alguns comentários singelos. Introdução a O Livro dos Espíritos, por Herculano Pires. Abre aspas. Com este livro, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana, e é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou, com ele se impôs e consolidou no mundo. Fecha aspas. Herculano Pires continua nos elucidando quando relata que fatos espíritas sempre existiram, mas até aquele momento eram decifrados das mais diversas formas até que surge o Espiritismo. Inclusive esse termo Espiritismo surge com Allan Kardec. Herculano também nos reaviva a memória, trazendo uma sequência histórica, iniciando com o caos das civilizações primitivas, o aparecimento de Moisés, cuja condução de um povo deu início à busca por um mundo novo, quando surgiu a Bíblia, primeira codificação da revelação cristã. Abre aspas, código hebraico em que se fundaram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos, a grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao Espírito. Fecha aspas. Herculano continua nos elucidando. A Bíblia foi a primeira revelação. Em seguida, cumprindo os desígnios do mais alto, de Deus, Jesus,
o governador do planeta, reencarnou-se entre nós e das suas palavras e exemplos, recolhidos pelos discípulos, surgiu o Evangelho. Herculano Pires nos diz, abre aspas, o Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança sua luz sobre o passado, o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João 14. E o novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Fecha aspas. Aqui podemos notar, inicia-se o período de transição do planeta Terra, que passará de um mundo de provas e expiações, que é, para um mundo de regeneração. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, 4 livros. Herculano Pires, no próximo item da sua introdução à codificação espírita, nos diz: primeiro, o Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Examinando-o em relação às demais obras de Kardec, que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondentes a cada uma delas. Assim como, na Bíblia, há o núcleo central do Pentateuco e no Evangelho, o do ensino moral do Cristo, em O Livro dos Espíritos, podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. É o constante dos livros 1 e 2, até o capítulo 5º. Este núcleo representa, dentro da esquematização geral da codificação, que encontramos no livro, a parte que a ele corresponde. Quanto aos demais, verificamos o seguinte: segundo, o Livro dos Médiuns, sequência natural deste livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina, tem a fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referente ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma decorrência natural do livro 3, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da caridade. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos, comuns àquele livro, com a transcrição de comunicações por extenso e assinadas sobre questões evangélicas. Quarto, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, decorre do livro 4, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como o da ressurreição da carne e os do paraíso, inferno e purgatório. Quinto, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Relaciona-se
aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 e capítulos 9, 10 e 11 do livro 2, assim como a parte dos capítulos do livro 3, que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno, e as referentes a passagens evangélicas e escriturísticas, este livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros na estrutura da obra máter. Sexto, o pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina, o que é o Espiritismo, que não se inclui propriamente na codificação. Também ele está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. Sétimo, obras póstumas, que representa o testamento doutrinário de Allan Kardec, reúne os seus derradeiros escritos e as anotações íntimas, destinadas a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo que ele não pôde realizar. Com essas palavras de Herculano Pires, podemos perceber que não há como desvencilhar uma obra da outra. Todas partem do Livro dos Espíritos e se completam depois, quando os assuntos são aprofundados. Há também excelentes e importantes estudos que Kardec apresenta na Revista Espírita. No próximo item, a filosofia espírita, Herculano Pires segue desenvolvendo comentários sobre o Livro dos Espíritos, como sendo o arcabouço filosófico do Espiritismo, contendo os princípios da doutrina espírita. Esclarece que Kardec não era um filósofo, e sim um educador, discípulo emérito de Pestalozzi. Informa que a obra não foi propriamente escrita por Kardec, mas elaborada por ele com as respostas dadas pelos espíritos superiores às suas perguntas, sendo o objetivo da obra divulgar os princípios da doutrina de forma ampla, e cita que o próprio Kardec teve o cuidado de advertir nos prolegômenos que o livro foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores, objetivando filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Herculano menciona ainda que essa obra se enquadra numa das formas clássicas e livres da tradução filosófica, o diálogo. Aprofunda esse tema no próximo item, que se refere à dialética espírita, onde elucida que na doutrina espírita, em vez de dar ênfase à contradição em si, à tal luta dos opostos, prefere dá-la à fusão dos opostos, para uma nova criação, e reforça que é nesse sentido que se desenvolve o diálogo no Livro dos Espíritos. Kardec dialoga com o mundo invisível, analisando essas comunicações para elucidação desse mundo invisível, e suas relações com o nosso mundo visível e material. No item em que fala sobre a legitimidade do livro, Herculano Pires verifica a veracidade dos princípios fundamentais da obra, mesmo com o decorrer dos anos, décadas e século. Menciona que o desenvolvimento da ciência se processa exatamente na direção dos princípios espíritas. É uma obra codificada por Kardec, onde todo o conteúdo das respostas às perguntas são dados pela falange do Espírito de Verdade, que é enviada à Terra em cumprimento das promessas de Jesus referente ao Consolador prometido. Resume ainda o método de Kardec para a elaboração do livro, exímio no cuidado, no zelo, devido ao seu caráter íntegro. Herculano diz, abre aspas, o Livro dos Espíritos
se apresenta como um divisor de águas. Tudo aquilo que, antes dele, constitui o espiritualismo, pode ser chamado espiritualismo utópico, e tudo o que vem com ele e depois dele, seguindo a sua linha doutrinária, espiritualismo científico. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Fecha aspas. No próximo item, o problema religioso, Herculano refere, entre outras coisas, que Kardec se utiliza de uma linguagem que traz assertividade sobre o assunto, de maneira compreensiva, para tratar de Deus. Não humaniza a Deus, o coloca ao alcance da compreensão humana. Aponta os trechos do livro onde ficarão elucidadas dúvidas primárias que outras religiões não elucidam. Tudo isso através da explicação da divisão dos assuntos nos 4 livros que compõem essa obra grandiosa. No último item da sua introdução, Estudos Futuros, Herculano Pires menciona que o Espiritismo tende a reunir e a fundir, numa síntese grandiosa, todas as formas do pensamento e da ciência. Passaremos agora à introdução ao estudo da doutrina espírita por Allan Kardec. Também convidamos a todos, melhor dizendo, que leiam na íntegra. Aqui vamos estar ressaltando alguns pontos. Primeiro item, Espiritismo e Espiritualismo. Kardec nos diz, abre aspas, quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Fecha aspas. Então, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Kardec emprega a palavra espírita e espiritismo para designar a crença nos espíritos e em suas comunicações com o mundo visível. Ele nos diz, abre aspas, a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual apresenta uma das fases. É essa a razão porque traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Fecha aspas. No item 2, alma, princípio vital e fluido vital, Kardec define alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Princípio vital. Princípio da vida material e orgânica, seja qual for sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. Continua Kardec nos dizendo, fato incontestável é que os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. E, enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, e que é a espécie humana. Vejam, Kardec revela a nós
a condição dada por Deus para que possamos trilhar o caminho do progresso, passo a passo, buscando conhecer a nós mesmos, de onde viemos, para quê e para onde estamos sendo conduzidos. É com imensa gratidão a Deus que nos despedimos. Até o próximo encontro.